Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. Você vê isso? A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Meu nome não importa muito. Trabalho dirigindo desde os 19 anos. E nunca tive histórico de problema psicológico, uso de drogas ou qualquer coisa do tipo. O que vou relatar aconteceu numa rodovia estadual mal conservada, entre duas cidades pequenas do interior. Era início de agosto. Frio seco, pista vazia. Eu não estava cansado, nem sob efeito de nada. Isso é importante deixar claro. Era por volta de 2 da manhã. Quando entrei num trecho conhecido por curvas fechadas. A estrada não tem acostamento adequado e o mato chega muito perto do asfalto. Eu reduzi, naturalmente, porque já conhecia o risco. Foi nesse ponto que vi alguém parado à direita, perto de uma placa antiga e enferrujada, quase coberta por vegetação. Era uma mulher, sozinha. Isso por si só já me chamou a atenção, porque ali não passa ônibus àquela hora. Ela usava uma roupa clara. Parecia um vestido simples, nada chamativo. Não estava acenando, apenas parada de frente para a pista. Pensei em acidente ou pane mecânica e reduzi mais para observar melhor. Ela virou a cabeça lentamente, de um jeito pouco natural, como se o movimento fosse pesado. O rosto era comum, mas extremamente pálido. Não parecia maquiagem. Era uma palidez opaca, sem vida. Os olhos estavam abertos demais, fixos, sem foco definido. Ela não respondeu a minha pergunta, apenas ficou olhando. O silêncio naquele trecho era absoluto. Nem insetos, nem vento. Só o motor e marcha lenta. Eu perguntei de novo, mais alto. Ela levantou o braço e apontou para frente, indicando a estrada. Nenhuma palavra, nenhum som. O gesto parecia ensaiado, repetido muitas vezes antes. Contra meu instinto, destravei a porta. Não sei explicar o motivo. Ela caminhou até o carro e entrou no banco do passageiro. Não senti o carro baixar com o peso. Isso me chamou a atenção na hora. O ar dentro do veículo ficou frio de repente, como quando se entra numa câmara fria. Comecei a dirigir novamente. Tentei puxar conversa, perguntar nome, destino, qualquer coisa. Ela não reagia. Ficava sentada, mãos sobre as pernas, olhando para frente. Não piscava. A cada quilômetro rodado, minha sensação de alerta aumentava, mas não havia nada concreto para justificar. Notei que o vidro do lado dela começou a embaçar, mas o resto do carro não era umidade comum. Era como se o frio viesse apenas daquele lado. Quando tentei ajustar o ar-condicionado, ele simplesmente desligou sozinho, sem aviso no painel. Depois de cerca de 15 minutos, precisei reduzir por causa de outra curva. Olhei rapidamente para o lado. O banco estava vazio. Ela não estava mais ali. Nenhuma porta abriu, nenhum barulho. Apenas não estava. Pisei no freio e parei o carro no meio da pista. Desci tremendo, achando que ela tivesse caído ou saído. Sem eu perceber, rodeei o carro, gritei, usei o celular como lanterna. Não havia ninguém, nem pegadas no barro úmido do acostamento. Nada. O interior do carro ainda estava frio, especialmente o banco do passageiro. Voltei dirigindo em estado de choque até a cidade seguinte. Parei num posto e contei o ocorrido ao frentista. Ele ficou sério. Na mesma hora, perguntou exatamente em que curva eu tinha parado. Quando descrevi, ele só disse: "Não é a primeira vez que alguém fala disso." No dia seguinte,
Fui atrás de informações. Não queria parecer louco. Então procurei arquivos antigos do jornal local. Descobri que 16 anos antes, uma jovem morreu atropelada, exatamente naquele ponto da estrada, depois de pedir ajuda a motoristas durante a madrugada. A foto no jornal me fez gelar por dentro. Era o mesmo rosto, mesma altura, mesmo cabelo, mesma roupa clara descrita no boletim da época. O nome era outro, obviamente, mas a semelhança era inquestionável. O horário do acidente batia quase exatamente com o momento em que eu a vi. Voltei à estrada, dias depois, de dia, para conferir o local. Não havia sinalização adequada, nem cruz, nem placa memorial. Apenas a curva, o mato fechado e o asfalto, marcado por remendos antigos. Um trecho comum demais para carregar aquele tipo de histórico. Conversei com moradores próximos. Alguns fingiram não saber. Outros confirmaram em voz baixa. Relatos parecidos surgiram. Mulher pedindo ajuda. Silêncio. Desaparecimento. Um motorista afirmou ter encontrado uma peça de roupa dentro do carro. Depois, o detalhe que mais me incomoda até hoje é que, dias após o ocorrido, encontrei marcas de dedos no vidro interno do lado do passageiro. Não eram minhas, estavam mais altas do que minha mão alcançaria sentado. Marcas nítidas, como se alguém tivesse pressionado com força. Desde então, evito dirigir à noite naquele trecho. Não por medo irracional, mas porque sei o que vi. Não houve sonho, alucinação ou confusão. Houve interação, continuidade, lógica própria, algo que seguiu um padrão já registrado antes de mim. Nunca mais tive experiências semelhantes, mas isso não trouxe alívio. Pelo contrário, saber que aquilo acontece repetidamente, com pessoas diferentes, em épocas diferentes, é o que realmente assusta. Não tento dar explicação sobrenatural nem científica, apenas relato. Sei distinguir cansaço de algo externo. Aquilo não vinha de mim. Entrou no meu carro, sentou, indicou um caminho e saiu, sem abrir a porta. Até hoje, quando passo perto dali, sinto queda brusca de temperatura dentro do veículo, mesmo com tudo desligado. Não paro mais para confirmar. Não olho para o acostamento. Não falo disso com frequência, porque a maioria das pessoas quer um final bonito, uma lição ou metáfora. Não há. Só um fato estranho, documentado, repetido e ignorado. Se alguém me perguntasse o que fazer ao ver alguém naquela curva à noite, eu diria para seguir em frente. Não por egoísmo, mas por autopreservação. Algumas histórias não pedem investigação, pedem distância. O mais perturbador não é o medo, é a naturalidade com que aquilo acontece. Ela não parecia zangada, nem triste, apenas presente, como se estivesse repetindo algo que não terminou, como se a estrada fosse parte disso. Não voltei a pesquisar depois disso. Saber demais não muda nada. Eu só sei que naquela noite alguém entrou no meu carro e não era alguém que deveria estar vivo. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Eu estava há 3 noites sem dormir direito quando a estrada começou a mudar. Não foi algo gradual. Foi como atravessar uma fronteira invisível. A neblina não veio do clima, veio do chão, espessa, viva, rastejando pelo asfalto, como um animal doente. O farol alto não cortava nada, só iluminava partículas que pareciam cinza humana. O rádio morreu de repente, engasgando num grito metálico. O painel começou a falhar e o relógio travou. Exatamente em 3h17. O silêncio ficou pesado, tão denso,
que parecia pressionar o peito. Eu senti, com uma certeza animal, que havia entrado num trecho onde a estrada não levava a lugar nenhum. Só mantinha quem entrava ali dentro. O primeiro sinal de que não estava sozinho veio do teto da cabine. Algo caiu em cima do caminhão com força suficiente para dobrar o metal, como se o veículo fosse feito de papel. Não foi um impacto seco. Foi um pouso consciente. As garras, porque eram garras longas, curvas, afiadas, arranharam a lataria lentamente, como quem testa a resistência antes de rasgar. O caminhão balançou e o motor perdeu potência. Pela lateral do para-brisa, vi uma sombra se esticar. Enorme e desproporcional. As asas se abriram e bateram uma única vez, levantando a neblina ao redor, como uma explosão. Nenhum animal conhecido faz um som daqueles. Parecia ossos se quebrando e couro sendo rasgado ao mesmo tempo. Ele desceu na minha frente e o farol finalmente mostrou o erro que estava diante de mim. Tinha forma humana, mas só no conceito mais distante. O corpo era alto demais, fino demais, com membros longos que pareciam montados fora de ordem. As asas saíam das costas como tumores vivos, cheias de veias pulsando, pingando um líquido escuro que fervia ao tocar o asfalto. O rosto era quase normal, até você olhar demais. Os olhos brilhavam em amarelo sujo, depois vermelho vivo, alternando como se respondessem à fome. A boca se abriu além do limite humano, revelando dentes finos, numerosos, crescendo até onde não deveriam existir. Aquilo não imitava um homem. Aquilo usava Quando ele falou, o ar tremeu. Não foi som, foi pressão dentro do crânio, como se dedos invisíveis apertassem o cérebro. Minha visão escureceu nas bordas e o gosto de sangue tomou minha boca. A criatura disse meu nome completo, com voz de várias bocas sobrepostas, algumas graves, outras infantis, todas erradas. As asas se fecharam parcialmente e pude ver símbolos cortados na pele delas, marcas antigas, como se aquela coisa tivesse sido invocada, presa, solta e esquecida. O cheiro era insuportável, ferro quente, carne apodrecida e algo doce demais, nauseante. Eu entendi, sem que ninguém explicasse, que aquilo não estava caçando, estava escolhendo. Ele avançou. Não caminhou. Atravessou a distância num piscar. A cabine foi invadida por um frio absoluto, como se o tempo tivesse parado ali dentro. As garras atravessaram o painel perfurando metal plástico e fios com facilidade obscena. Uma delas passou a centímetros do meu rosto, arrancando um pedaço do banco atrás de mim, como se fosse carne. Os olhos mudaram para um vermelho profundo, pulsante, e por um instante vi imagens que não eram minhas. Estradas cobertas de ossos, caminhões vazios, com portas abertas, motoristas pendurados em árvores, secos como couro velho. Antes que eu pudesse gritar, ele sorriu. Eu soube que aquela noite não terminaria com minha morte. O caminhão arrancou sozinho, como se algo além de mim tivesse pisado no acelerador. O motor rugiu num tom que nunca ouvi antes, alto demais, forçado demais, como um animal sendo chicoteado. A criatura foi lançada para trás, mas não caiu. Abriu as asas no ar e passou a acompanhar o veículo por cima, voando baixo, tão próximo que a sombra dela cobria a estrada inteira. Cada batida das asas fazia o caminhão vibrar, os vidros racharem, o volante puxar para os lados. Olhei pelo retrovisor e vi o rosto dela ali, colado ao vidro traseiro, sorrindo, os olhos agora de um amarelo intenso, como faróis invertidos, me observando com prazer absoluto. Ela mergulhou. O impacto veio pelo lado esquerdo, rasgando parte da cabine.
O metal se abriu como carne viva. Senti algo quente atravessar meu braço. E só depois veio a dor, tardia, devastadora. Olhei e vi 3 sulcos profundos. Carne aberta até o osso. O sangue escorrendo rápido demais. Não gritei. Não consegui. A criatura enfiou metade do corpo dentro da cabine, quebrando tudo, respirando meu ar, contaminando o espaço. A boca se aproximou do meu pescoço e senti um frio queimante, como se algo estivesse sugando mais que sangue. Memórias, força, tempo de vida. Ela recuou no último segundo, frustrada, como um predador brincando com presa viva. A estrada deixou de ser estrada. O asfalto se distorceu, ondulando como carne em convulsão. Placas surgiam e desapareciam, mostrando nomes de cidades que não existem. Algumas riscadas com símbolos iguais aos das asas da criatura. Ela gritava agora, um som agudo e múltiplo, que fez meus ouvidos sangrarem. O volante girava sozinho, puxando o caminhão para curvas impossíveis. Minhas mãos começaram a perder força. Os dedos ficaram roxos, depois cinzentos, como se algo estivesse drenando o calor direto da minha medula. Cada vez que piscava, via a criatura multiplicada. Dezenas dela voando ao redor, todas rindo, todas famintas. No ataque final, ela atravessou o para-brisa. O vidro explodiu em estilhaços que se cravaram no meu rosto e peito. Uma das asas foi arrancada parcialmente pelo impacto, mas em vez de sangue normal, saiu uma coisa escura, espessa, que se mexia sozinha no chão da cabine. A criatura gritou de dor e ódio, e esse grito fez algo dentro de mim quebrar. Meus olhos começaram a arder. A visão ficou avermelhada, e por alguns segundos eu enxerguei como ela. Via o calor do mundo, via meu próprio coração pulsando como um alvo luminoso. Foi nesse instante que ela hesitou. Usei a hesitação. Joguei o caminhão contra um barranco, rezando para qualquer coisa que ainda ouvisse humanos. O impacto foi brutal. A criatura foi arremessada para fora, rolando pela estrada, envolta em neblina e sombras. O caminhão apagou. Quando acordei, era dia. Fui resgatado horas depois, encontrado desacordado com ferimentos que nenhum médico soube explicar. Meu braço nunca mais mexeu direito. Minha visão nunca voltou ao normal. No escuro, ainda vejo formas com asas. E às vezes, quando o coração acelera, meus olhos refletem amarelo no espelho. Os médicos dizem trauma. Eu sei a verdade. Aquela coisa não foi embora inteira. Parte dela ficou em mim. Achei que tinha acabado quando acordei no hospital. Mas o erro foi acreditar que sobrevivência significa fim. As noites seguintes provaram o contrário. Toda vez que o quarto escurecia, o ar ficava mais frio do que deveria, e o cheiro voltava. Ferro velho, carne úmida, coisa antiga que não pertence ao mundo dos vivos. As luzes piscavam sempre às 3h17, o mesmo horário da estrada. Nenhum sonho vinha, só vigília forçada. Eu ficava de olhos abertos, sentindo algo se aproximar, como uma pressão no peito, como passos que não fazem som. Médicos falavam em trauma, mas nenhum deles viu as marcas novas que surgiam na minha pele. Cortes finos, paralelos, como se garras invisíveis me tocassem durante a noite. Ela voltou na terceira madrugada. Não entrou pela porta nem pela janela. A parede simplesmente escureceu, como se tivesse apodrecido por dentro. E dela saiu aquela silhueta impossível. As asas estavam regeneradas, maiores, mais grotescas, arrastando pedaços de sombra pelo chão. Os olhos brilhavam num vermelho profundo, sem alternar dessa vez. Fome pura. Ela não falou N ou precisou. A presença dela esmagava o ambiente,
fazia os ossos vibrarem. Tentei gritar, mas o som morreu na garganta. Quando ela se aproximou, percebi algo pior. Não estava ali para me tomar, estava ali para me lembrar, para provar que escapar uma vez não significa estar salvo. Ela rasgou o teto do quarto e me puxou para fora com uma força desumana. O mundo virou vento, altura e terror. Subimos rápido demais. Vi o hospital encolher abaixo de mim, bairro as bacias, carros parados, como se tudo estivesse congelado. O frio cortava a pele. A criatura me segurava pelo peito, as garras enterradas, não para matar, mas para causar dor suficiente para marcar. O rosto dela se aproximou do meu e pela primeira vez vi lágrimas de sangue escorrendo daqueles olhos incandescentes. Não era emoção, era esforço. Como se me manter vivo fosse mais difícil do que me despedaçar ali mesmo. Ela me soltou sobre a estrada. A mesma estrada. A neblina fechou instantaneamente, abafando o impacto quando meu corpo atingiu o asfalto. Ossos quebraram. Senti. Ouvi. A criatura pousou à frente, majestosa e horrível, ocupando tudo que meus olhos alcançavam. Abriu as asas e o vento jogou poeira, insetos mortos e algo que parecia cinza humana contra mim. Ela finalmente falou, com aquela voz múltipla que rasga por dentro. Disse que não me mataria enquanto eu pudesse lembrar, enquanto eu pudesse contar, enquanto outros pudessem ouvir e duvidar. O castigo não era morte, era consciência. Acordei de novo, dias depois, encontrado na beira da rodovia, quilômetros de onde eu deveria estar. Sobrevivi, mas meu corpo nunca mais foi o mesmo. Costelas tortas, pulmão fraco, cicatrizes que não cicatrizam direito. À noite, meus ossos doem quando a neblina se forma em qualquer estrada do país. Caminhoneiros desaparecem. Notícias falam em acidentes sem vestígios. Eu sei onde eles foram parar. Ela não possui corpos. Não precisa. Ela marca, caça, retorna. E quando o vento sopra errado, na Brasil eu ainda berro, recortada contra o farol. Aquela forma humana demais, alada demais, esperando outro motorista cometer o mesmo erro que eu. Seguir em frente quando a estrada pede para voltar. Depois daquele dia, passei a ouvir histórias que nunca apareciam nos jornais grandes. Relatos sussurrados em postos de estrada. Mensagens apagadas em grupos de caminhoneiros. Áudios que duravam poucos minutos antes de sumirem. Todos descreviam a mesma coisa. Neblina fora de época. Falha elétrica total. Impacto no teto da cabine. Alguns falavam de olhos vermelhos. Outros juravam que eram amarelos como farol queimado. Um deles mostrou fotos antes de desaparecer. Marcas de garras atravessando o teto do caminhão, profundas demais para qualquer animal conhecido. A polícia registrava como vandalismo ou acidente. Os corpos, quando apareciam, vinham drenados, ressecados, com expressão de terror absoluto congelada no rosto. A criatura começou a ser vista em estados diferentes, sempre em rodovias longas, isoladas, onde o motorista fica sozinho, tempo demais, com os próprios pensamentos. Ela não atacava toda noite. Escolhia. Alguns caminhões eram encontrados intactos, parados no acostamento, portas abertas, motor ligado, como se o motorista tivesse simplesmente evaporado. Em outros casos, só restos. Cabine rasgada, volante entortado, sangue espalhado em padrões que não faziam sentido. Nenhuma câmera pegava imagens claras. Quando aparecia algo, era só uma sombra alada, cruzando o quadro rápido demais, sempre acompanhada de interferência e falha total de áudio. Um médico legista, bêbado num bar de beira de estrada, me contou algo que nunca saiu do meu ouvido. Disse que alguns corpos tinham perfurações internas
impossíveis, como se algo tivesse atravessado o peito, sem romper a pele. Órgãos deslocados, coração murcho, pulmões colapsados, por dentro. 2 casos. Os olhos das vítimas haviam sido arrancados sem sinal de luta. Não por crueldade, ele achava, mas por necessidade. A criatura não precisava do corpo inteiro, precisava de partes específicas. Precisava ver através de outros olhos enquanto caçava. Comecei a evitar estradas, mas ela não se limita mais a elas. Vi as asas recortadas contra o céu de uma cidade pequena. Ao amanhecer, empoleirada num prédio abandonado, observando o fluxo de caminhões na rodovia próxima. Ela aprende, se adapta. As marcas nas asas, que antes pareciam antigas, agora surgem novas, como se cada vítima deixasse um símbolo gravado naquela pele viva. Um mapa, um registro. Não é um monstro cego, é paciente. E cada sobrevivente é uma falha que ela pretende corrigir. Hoje, quando algum caminhoneiro me pergunta se certas histórias são verdade, eu não tento convencer. Só digo para nunca seguir viagem quando a neblina sobe rápido demais e o rádio morre de repente. Porque ela não corre atrás de todos, só daqueles que olham tempo demais, daqueles que conseguem viê-la inteira, com forma humana, asas abertas e olhos queimando na escuridão. Esses não morrem rápido, esses viram aviso. E aviso não precisa viver bem, só precisa viver o suficiente para espalhar o medo. Eu tentei desaparecer, mudei de nome, vendi o que tinha, parei de dirigir, mas a estrada não sai da gente só porque a gente sai dela. Onde eu dormia, sonhava com as mesmas linhas brancas intermináveis, com o som de asas cortando o vento acima do teto. Comecei a receber objetos pelo correio sem remetente. Pedaços de retrovisor quebrado, uma chave de caminhão retorcida, um rádio portátil queimado por dentro. Todos cheiravam aquela mistura de ferrugem e carne velha. Não eram ameaças, eram convites. A criatura não me caçava mais por fome. Queria que eu estivesse presente. Queria que eu assistisse ao que vinha depois. O reencontro aconteceu numa rodovia interditada, dessas que somem dos mapas depois de alguns anos. A neblina estava tão espessa que parecia sólida. Caminhões abandonados formavam um corredor de metal rasgado, todos marcados pelas mesmas garras. Ela desceu do céu lentamente, abrindo as asas como um ritual. Pela primeira vez, vi o corpo inteiro à luz dos faróis mortos. Cicatrizes antigas misturadas a outras recentes, símbolos sobrepostos, camadas de violência acumulada. Aquilo não tinha origem única. Não era um ser antigo despertado. Era algo alimentado ao longo de décadas, construído pela estrada, pela solidão, pelo sangue derramado, longe de testemunhas. Ela me mostrou o que fez, sem tocar em mim. As asas bateram e a neblina se abriu, revelando coisas presas entre os caminhões. Corpos ressecados, pendurados, fundidos ao metal. Alguns ainda com expressão de espanto congelada. Motoristas que tentaram fugir, que rezaram, que gritaram. Os olhos de muitos estavam faltando. A criatura se aproximou do meu rosto e os olhos dela brilharam no amarelo intenso, quase branco. Pela primeira vez senti medo não da morte, mas da função que ela me reservava. Não queria me matar. Queria que eu fosse testemunha viva permanente. Um marco humano daquilo que a estrada esconde. Quando tentei correr, ela não perseguiu. Apenas bateu as asas uma vez. O impacto me lançou ao chão e algo estalou dentro do meu peito. Ar sumiu. Dor explodiu. Enquanto eu me sufocava, ela falou: Clara,
direta, sem gritos. Disse que a estrada cria monstros porque ninguém olha para ela tempo suficiente. Que ela é o olhar que responde. Que enquanto houver gente cruzando noites infinitas, achando que está sozinha, ela existirá. Depois disso, subiu novamente, desaparecendo na neblina, deixando para trás apenas o som distante das asas e o gosto de sangue na minha boca. Sobrevivi, mais uma vez, não por força, por decisão dela. Hoje meu corpo falha, meus pulmões queimam e meus ossos doem sempre que o tempo fecha. Não dirijo mais, mas ainda escuto caminhões passando à noite, mesmo onde não há estrada. Eu conto essa história porque sei que ela escuta quando falo. Sei que cada palavra espalha o rastro dela um pouco mais. Se você dirige à noite e vê uma silhueta humana demais no meio da neblina, não freie para olhar melhor. Não buzine, não tente entender. Porque no momento em que você distingue asas, olhos vermelhos ou amarelos e percebe que aquilo está te observando de volta, já é tarde demais. Depois que comecei a contar essa história, percebi algo pior do que a criatura em si. Ela reage ao relato. Toda vez que alguém me ouve até o fim, algo acontece em alguma estrada do país. Um acidente estranho, um caminhão encontrado vazio, um áudio desesperado, circulando por minutos antes de ser apagado. Não é coincidência. Ela se alimenta da atenção. Quanto mais gente imagina aquela forma humana, alada, olhos ardendo na neblina mais real, ela se torna. Não no sentido místico bonito, no sentido físico, presente, atuante. Cada ouvinte é uma porta entreaberta. Na última vez que tentei ficar em silêncio, a criatura veio até minha casa. Não entrou, não precisou. Ficou do lado de fora, empoleirada no poste da rua, asas dobradas, observando. A luz pública piscava, atraída por ela, como insetos. Quando olhei pela janela, vi claramente o rosto que nunca esqueço. Os olhos estavam amarelos naquela noite, calmos e confiantes. Ela sabia que eu falharia. Sabia que o medo cresce quando guardado. Às 3 da manhã, o cheiro de ferrugem tomou a casa inteira. Às 3h17, ouvi asas batendo. Ela não me tocou, só deixou marcas na rua, sulcos profundos no asfalto, como se algo muito pesado tivesse pousado ali, repetidas vezes. No dia seguinte, caminhoneiros pararam para olhar, tirar fotos, comentar. Alguns riram, outros sentiram aquele desconforto estranho, aquele aviso instintivo para ir embora. 2 deles desapareceram naquela mesma semana. Um foi achado dias depois, a quilômetros da rota prevista, com um caminhão intacto e os olhos arrancados, com precisão cirúrgica. A polícia chamou de ritual. Eu chamei de continuidade. Hoje eu sei que ela não será derrotada. Não há confronto final. Não há exorcismo. Não há bala ou fé que resolva. A criatura é a estrada quando ninguém vê. É o que nasce da solidão prolongada, do medo não dito, da certeza falsa de que o próximo posto sempre existe. Ela não precisa possuir ninguém. Não precisa se esconder. Só precisa que você siga a viagem quando tudo dentro de você manda parar. Cada farol cortando a neblina é um convite silencioso. Se você está ouvindo ou lendo isso agora, talvez já tenha cruzado com ela alguma vez e não percebeu. Talvez ainda vá perceber. Quando acontecer, não haverá música, não haverá aviso claro. Só um instante em que seus olhos vão captar algo errado demais para ser ignorado. Uma silhueta humana com asas abertas demais, parada,
onde não deveria existir. Nesse momento, lembre-se do que eu disse. Não tente entender, não tente provar que é real, porque o simples ato de reconhecer é o que faz com que ela atravesse a estrada e venha até você. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Eu rodo essa estrada há mais de 20 anos. Rabide tudo em carreta tombada. Animal atravessando pista à noite. Assalto mal planejado. Colega dormindo ao volante e nunca mais acordando. Mas o que aconteceu naquela madrugada? Isso eu demorei anos para contar. E ainda hoje, quando o motor fica em silêncio por alguns segundos, eu juro que escuto passos no acostamento. Meu nome não importa. Entre caminhoneiros, nome vira apelido e apelido vira história. O que importa é a estrada. Brasil longa, velha, cortando o nada, entre um estado e outro. Trecho conhecido por neblina baixa, curva fechada e 1 quilômetro específico que ninguém gosta de parar. Quem roda à noite sabe, quem ignora, aprende do jeito errado. Era inverno, madrugada, funda daquelas em que o rádio só pega chiado e a lua parece estar seguindo o caminhão. Eu vinha puxando uma carga pesada de grãos, atrasado, café frio no copo térmico e o corpo no automático. Quando você dirige muitas horas seguidas, entra num estado estranho. Não dorme, mas também não está totalmente acordado. A estrada vira um túnel. Passei pelo marco do quilômetro 219 por volta das 2h40. Eu sei o horário porque olhei no relógio justamente ali. Não sei explicar o motivo. Só sei que olhei. Foi quando vi o homem. Ele estava parado no acostamento, de costas para a pista, vestindo algo claro. Talvez uma camisa antiga, talvez um casaco fino demais pro frio. Não sinalizava, não fazia gesto, só estava ali, imóvel, como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. Reduzi um pouco. Caminhoneiro não costuma dar carona, mas também não passa direto quando sente algo errado. E eu senti um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso dentro da cabine. Quando cheguei mais perto, o farol iluminou o rosto dele pelo retrovisor lateral. E aí eu soube que não era gente, não porque era transparente ou flutuava. Não, era pior. Ele parecia errado, a pele pálida demais, os olhos fundos, a expressão vazia, como alguém que esqueceu como se vive. E o detalhe que me fez acelerar sem pensar: os pés dele não tocavam o chão. Não subi marcha. Afundei o pé. O caminhão respondeu pesado, gemendo, enquanto o retrovisor mostrava o homem ficando para trás. Só que ele não ficou. Ele estava do lado do caminhão, não correndo, acompanhando. O mesmo passo lento, constante. Como se a velocidade não significasse nada. Cada vez que eu olhava, ele estava ali, à altura da porta, olhando para frente, nunca para mim. Gritei, xinguei, rezei. Fiz o sinal da cruz com uma mão e segurei o volante com a outra. O motor parecia falhar. As luzes do painel piscavam fracas, e o rádio, que estava mudo, começou a transmitir uma voz baixa, cheia de interferência. Não para. A frase se repetia, estourada, como se viesse debaixo d'água. Eu sabia daquela história. Todo caminhoneiro sabe. O homem do quilômetro 219, dizem que morreu atropelado nos anos 70, pedindo ajuda, depois que o carro quebrou. Dizem que quem parou nunca mais foi o mesmo. Alguns não voltaram. Mas saber não impede o medo. O caminhão perdeu força de vez. A marcha morreu. O motor apagou.
E eu fui obrigado a parar exatamente onde ninguém deveria. O silêncio que caiu foi tão pesado que meus ouvidos apitaram. A neblina começou a se formar ao redor, lenta, rasteira, como um bicho vivo. Eu fiquei imóvel, respirando curto, esperando sentir alguma coisa, um toque, um peso, um sussurro. A batida veio na porta. 3 toques, secos, educados. Caminhoneiro. A voz vinha de fora, rouca, cansada. Só preciso de carona. Até ali na frente. Não respondi. Tá frio. Ele continuou. Eu estou esperando faz muito tempo. Minhas mãos tremiam tanto que o volante parecia vibrar sozinho. Eu sabia que não podia abrir. Sabia. Mas também sabia que ele não ia embora. A maçaneta se mexeu. Não foi puxada, foi testada. Eu já fui, gente, a voz disse. Agora mais perto da janela. Você também vai ser. Foi quando o rádio ligou sozinho. Alto demais, estourando o falante. Um caminhoneiro antigo falava. Gravação velha, dessas de programa noturno. Se você ouviu até aqui, não pare, não olhe. A estrada não perdoa quem escuta demais. O motor ligou sozinho. Não pensei, arranquei com tudo. O caminhão saiu cantando pneu, engolindo a neblina. Pelo retrovisor, vi o homem ficando para trás, finalmente imóvel outra vez. Mas antes de sumir no branco, ele levantou o rosto e sorriu. Depois daquela noite, nunca mais rodei de madrugada naquele trecho. Nunca mais parei no quilômetro 219. E nunca mais ignoro quando o rádio chia sozinho, porque às vezes, no meio da estrada, quando o mundo dorme, tem coisa que ainda está esperando carona. E se você ouviu esse relato até o fim, talvez já seja tarde demais. Eu nunca gostei de dirigir à noite, não por medo de estrada, mas por respeito. Quem roda depois da meia-noite sabe. O mundo muda de turno. O que é normal de dia, à noite aprende a se esconder. Naquela época eu fazia viagens longas, dessas que começam num fim de tarde comum e terminam em um amanhecer estranho, quando o corpo chega antes da mente. Era trabalho simples. Pegar carga leve, rodar centenas de quilômetros, quase sem parar, e entregar antes do sol subir. A estrada era conhecida. Reta demais, silenciosa demais. Um tipo de estrada que dá sono, porque não exige atenção. E é exatamente por isso que cobra caro. Passei por um posto pouco depois da meia-noite. Pensei em parar, mas algo me incomodou. O pátio estava vazio demais, luzes acesas demais. Segui em frente. Foi alguns quilômetros depois que senti, não ouvi, senti a sensação clara de que eu não estava mais sozinho dentro do caminhão. Olhei rápido pelo retrovisor interno. Banco de trás vazio, nada jogado fora do lugar. Continuei, mas a sensação não foi embora. Era como se alguém respirasse fora do meu ritmo. O rádio, que tocava baixo, desligou sozinho. Não chiou, não falhou, apenas desligou. O silêncio tomou a cabine com uma força quase física. Foi aí que ouvi o primeiro som, um estalo leve, como couro velho se movendo. Olhei de novo pelo retrovisor. Nada. Cansaço, murmurei para mim mesmo. Mas o corpo não acreditou. Meus ombros estavam tensos demais. Minhas mãos apertavam o volante como se esperassem impacto. Alguns minutos depois, o caminhão deu uma leve inclinada. Coisa sutil, como quando alguém se senta de repente no banco de trás. Meu coração disparou. Não, sussurrei. O retrovisor mostrava apenas sombra.
a mesma sombra de sempre, mas agora parecia mais profunda. O cheiro veio em seguida. Terra molhada, antiga, cheiro de lugar fechado há muito tempo. Não é o susto que entrega ao medo, é a certeza. E eu tive a minha quando ouvi a respiração, lenta, regular, muito perto. Não vinha da minha frente, vinha de trás. Não olhei. Todo caminhoneiro sabe. Há coisas que só existem enquanto você reconhece. O GPS ou uma rota alternativa. Eu nunca peguei aquele desvio antes. Ignorei. O aviso se repetiu, recalculando. A voz eletrônica disse. E então, sem toque algum, a tela apagou. As luzes do painel diminuíram. O caminhão continuou andando, mas parecia mais pesado, como se carregasse algo além da carga. O estalo veio de novo, mais perto. Você passou do ponto, alguém disse. A voz não era agressiva, era cansada, antiga, como se estivesse usando a garganta pela primeira vez em anos. Meu corpo inteiro gelou. Não era aqui. A voz continuou. Mas sempre é assim. Não respondi. Você também não olha, né? Ela disse. Neno. Olha. Sem aviso, imagens atravessaram minha mente. Um acidente antigo. Um caminhão virando. Gente presa em ferragem. Gritos abafados. E depois, escuridão. Fiquei aqui. A voz disse, no banco de trás. O peso aumentou. O caminhão começou a perder velocidade. Para um pouco, a voz pediu, só para eu descer. Eu sabia. Parar era aceitar. Já faz muito tempo. Ela continuou. Todo mundo segue. A estrada começou a ficar diferente. As placas eram velhas. A pintura no asfalto falhada. Eu não reconhecia mais o caminho. O rádio ligou sozinho, alto demais. Uma gravação antiga. Se você sente alguém atrás de você, não confirme. O banco de trás rangeu. Muito perto agora. Meu pé afundou no acelerador. O motor respondeu com dificuldade, mas respondeu. A respiração ficou irregular. Não. A voz murmurou. Não de novo. O cheiro de terra ficou insuportável. E então, tudo ficou leve. O peso sumiu. O silêncio voltou. Não parei até o amanhecer. Quando finalmente desci do caminhão, o banco de trás estava vazio. Mas havia uma marca. Uma leve depressão no couro. Como se alguém tivesse sentado ali por muito tempo. Hoje eu só dirijo de dia. E nunca olho pelo retrovisor interno quando estou sozinho. Porque às vezes, alguém ainda está no banco de trás. Existe uma regra não escrita entre quem vive da estrada. Farol alto à noite não é sempre aviso. Às vezes é pedido, às vezes é cobrança. E às vezes é só tarde demais. Eu aprendi isso na pior noite da minha vida. Rodava havia quase 15 horas seguidas. A carga era viva gado. E isso muda tudo. Caminhão com vida dentro nunca fica em silêncio. Há sempre um movimento, um peso, respirando. Talvez por isso eu tenha demorado a perceber quando algo diferente começou a me acompanhar. A estrada era estadual mal iluminada, daquelas que cortam fazendas e nada mais. Nenhuma cidade por perto, nenhum posto aberto, só a faixa branca no asfalto e o som constante do motor. Foi quando vi o farol no retrovisor. Um ponto de luz apareceu, distante, fraco. Pensei que fosse outro caminhão. Continuei, mas o ponto não se aproximava. Ele permanecia na mesma distância, sempre atrás. O farol piscou. Uma vez. Depois de alguns segundos piscou de novo. Não era aviso de ultrapassagem.
Era outra coisa. Meu corpo reagiu antes da mente. Um aperto no estômago. Um arrepio subindo pela nuca. A sensação clara de que aquele farol não iluminava a estrada. Iluminava a mim. Aumentei a velocidade. O farol acompanhou. Reduzi. Farol reduziu. Sempre na mesma distância. O rádio, que tocava música sertaneja baixa, começou a chiar. A música afinou. Ficou lenta, até virar só ruído. E então, uma voz atravessou o chiado. Não deixa chegar perto. Quase perdi o controle do volante. Quem está falando? Perguntei, mesmo sabendo que não haveria resposta. O rádio desligou. O farol piscou outra vez. 2 vezes seguidas. Os bois começaram a se agitar. Na carroceria, o caminhão balançou mais do que devia. Animais sentem antes. Sempre sentem o farol. Ficou mais forte, mas nunca mais perto. Como se respeitasse um limite invisível. Sem aviso, imagens surgiram na minha mente. Um acidente antigo, madrugada chuvosa. Um caminhão menor atingido por trás. Um motorista preso às ferragens. Farol aceso. Piscando. Pedindo ajuda. Ninguém parou. Eu fiquei aqui. A voz voltou. Agora não pelo rádio. Sempre atrás. Meu sangue gelou. Todo mundo segue ela. Continuou. Sempre com pressa. O farol piscou mais rápido. Não era ameaça. Era impaciência. As placas começaram a parecer antigas demais. A pintura do asfalto falhada. Eu já não reconheci aquele trecho. O GPS apagou. O motor perdeu força. E o farol, pela primeira vez, se aproximou da passagem. A voz disse: já esperei demais. Meu corpo inteiro tremia. Ultrapassar pela esquerda não fazia sentido. Não havia outro veículo. Só deixa eu passar. Insistiu. Lembrei do aviso do rádio. Não deixa chegar perto. Afundei o pé no acelerador. O caminhão gemeu. Pesado, mas respondeu. O farol piscou loucamente. A estrada vibrou. De repente, o farol se apagou. Tudo ficou escuro por um segundo eterno. Quando a luz voltou, a estrada estava normal. Nenhum farol atrás, nenhum chiado, só o som dos animais. Cheguei ao destino com o dia claro. O cansaço parecia maior que antes. No pátio, um outro caminhoneiro se aproximou. Você viu o farol? Ele perguntou. Meu coração disparou. Qual farol? Ele me encarou sério. Então deu tempo. Hoje, quando vejo o farol piscando atrás de mim à noite ou Enê, o ignoro ou eu não acelero. Eu saio da estrada. Porque algumas coisas não querem ultrapassar. Querem que você saia do caminho. Todo caminhoneiro tem um posto preferido. Aquele que serve café forte, tem banheiro limpo e não faz perguntas. Mas também existem os outros postos que ninguém recomenda. Postos que você só encontra quando já passou do limite do corpo. Eu encontrei um desses quando já não devia estar dirigindo. Rodava havia mais de 16 horas. O tacógrafo já tinha registrado demais e meus olhos ardiam como se tivessem areia dentro. A estrada era longa, vazia, e a próxima cidade só aparecia no mapa como um nome distante. Quando vi a placa anunciando um posto a 2 quilômetros, senti alívio. Não lembrava daquele posto, mas cansaço não combina com desconfiança. O pátio estava iluminado demais para aquele horário. Luz branca, forte, sem insetos rodando em volta. Nenhum outro caminhão estacionado. Achei estranho. Posto bom nunca fica vazio. Mesmo assim, estacionei. Desci da cabine sentindo as pernas moles. O ar ali
Parecia mais frio que o resto da estrada. Silencioso demais. Nem grilo nem vento. A porta da conveniência estava aberta. O frentista me observava atrás do balcão. Não usava uniforme. Vestia uma camisa clara, antiga, e parecia não piscar. Boa noite. Eu disse. Ainda é noite. Ele respondeu. Senti um arrepio. Que horas são? Perguntei. Ele sorriu de canto. Depende de quanto tempo você já está rodando. Pede café. Ele serviu rápido demais, como se já estivesse pronto. O cheiro era forte, amargo, reconfortante. Pode beber, ele disse. Aqui ninguém passa mal. Bebi. O gosto era estranho. Não ruim, antigo. Atrás do balcão, havia fotos antigas. Caminhões de décadas passadas. Motoristas posando sorridentes. Algo me incomodou. Todos eram parecidos. Muito parecidos. Esse posto é antigo? Perguntei. Mais do que você imagina. Ele respondeu. Olhei o relógio no pulso. 2h20. Olhei o relógio da parede. 2h20. Fiquei ali mais alguns minutos. Ou achei que fiquei. Quando olhei de novo, 2h20. O relógio está quebrado. Perguntei. Não. Ele disse. Aqui, ele só não anda. Senti um peso no peito. Uma vontade urgente de ir embora. Vou seguir viagem. Falei. O frentista inclinou a cabeça. Sempre dizem isso. Preciso trabalhar. Todos aqui também precisavam. Saí, apressado. O caminhão estava exatamente como deixei. Nenhuma marca no chão, nenhum som. Quando subi na cabine, notei algo no retrovisor. Outro caminhão estacionado. Não estava ali antes. Depois, outro. E mais. Outro. Todos antigos. Todos desligados. Meu coração disparou. Corri para dar partida. O motor demorou, não é hora. Uma voz disse atrás de mim. Virei. O banco do passageiro estava ocupado pelo frentista. Você chegou cansado, ele disse. Cansaço é convite. As imagens vieram fortes. Motoristas dormindo ao volante. Acidentes. Corpos trazidos até ali. Eles param. O frentista disse. E ficam. Eu, não. Respondi. Ele sorriu. Todos dizem isso. O motor pegou de vez. Arranquei com tudo. O pátio desapareceu atrás de mim como fumaça. Quando olhei pelo retrovisor, não havia posto, apenas estrada. Dirigi até o amanhecer. Parei no primeiro posto movimentado que encontrei. Perguntei sobre o outro. O atendente empalideceu. Esse posto fechou faz mais de 20 anos. Ele disse. Muita gente morreu ali. Hoje, quando o cansaço aperta e vejo uma placa prometendo descanso fácil, eu sigo, porque alguns postos não vendem café.